episódio do nosso especial Daddy's Little Red-Nosed Clown at a Christmas Adventure. E no vídeo de hoje eu vou fazer juntinho com vocês o meu Panis Squad, o do It Yourself dos macarrons Melizabeth, a Bela e a Fera. Está fantabuloso e super combina com o tema deste ano, não é, Panis? Já que os macarrons é uma sobremesa tradicional francesa e a Bela e a Fera é uma história, um conto de fadas clássico francês. Então, Panis, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Panis Squad. E ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos para aumentar o nosso squad e come on board to play with me, squad! Então, Panis, para fazer os macarrons Melizabeth, a Bela e a Fera, você vai precisar de 65 gramas da farinha de amêndoas, 75 gramas de açúcar refinado, 75 gramas também de açúcar de confeiteiro, 3 claras de ovo, corante, no caso eu usei na cor rosa, mas você pode usar da sua preferência, eu usei em gel. E você também vai precisar de granulados, eu usei na cor verde e na cor vermelha. Para o recheio é a gosto. Eu fiz o brigadeiro de leite ninho. Caso vocês queiram fazer igual, você vai precisar de leite condensado, manteiga e leite ninho. Panis, eu comecei colocando a farinha de amêndoas e o açúcar de confeiteiro no liquidificador e batendo bem. Caso você tenha um mixer ou algo do tipo, vai ser melhor ainda. Depois dessa misturinha, eu passei numa peneira para ficar bem leve, bem fininho. Sobraram alguns granuladinhos da farinha de amêndoas um pouco maior, eu bati de novo e peneirei outra vez. Depois, Panis, em uma panelinha, no meu caso eu usei uma frigideira, mas não tem problema, eu coloquei as claras de ovo e o açúcar refinado e misturei bem com o fogo desligado. Depois eu liguei em fogo bem baixinho e fui mexendo sem parar até o açúcar dissolver completamente. É recomendado na receita que a temperatura que o açúcar vai se dissolver completamente é 50 graus. Se você não tiver o termômetro assim como eu, é só ir olhando, Panis. Não tem segredo aqui. Depois, Panis, quando essa mistura das claras com o açúcar ficou morninha, eu levei e bati na batedeira até ficar um merengue. Com esse merengue eu fui adicionando aos poucos aquela mistura da farinha de amêndoas com o açúcar de confeiteiro. Então eu coloquei mais ou menos a metade, misturei delicadamente e depois eu coloquei o restante e continuei misturando.
Aí eu fui e acrescentei o corante em gel na cor rosa. Foi um pouquinho complicado, Puddings, essa etapa, porque o corante em gel não estava dissolvendo muito bem. Então, caso vocês forem fazer, eu recomendo, que eu acho que a melhor alternativa vai ser o corante em pó. Porque o corante líquido, ele pode alterar um pouquinho ali o ponto da massa, assim como o corante em gel, já que eu tive que mexer um pouquinho mais, corri esse risco de desandar a massa dos macarrons. Depois, Puddings, caso vocês tenham aqueles tabuleiros próprios para macarrons, é a hora de você usá-los. Eu não tenho, então caso vocês não tenham, essa dica pode ser útil. Eu peguei uma forma e coloquei o papel manteiga forrando o fundo. Os meus macarrons, já vou adiantar, os que ficaram na parte de cima do forno, eles grudaram um pouquinho. Então, eu deixo de dica aqui para o squad, passar um pouquinho, untar o papel manteiga com manteiga. Assim, os seus macarrons não vão ter risco de grudar no papel também. Depois, Puddings, que vocês fizeram as bolinhas dos macarrons, também é recomendado você usar o saquinho de confeiteiro. Eu tava com preguiça, Puddings, admito, então eu fui mesmo com uma conchinha e uma espátula e fui fazendo as bolinhas. E deu super certo também, ok, guys? Depois que as bolinhas já estiverem todas prontas, as bolachinhas, você deixa lá elas descansando por 40 minutos. No meu caso, eu deixei um pouquinho mais, entre 50 ou 55 minutos. Mas o ponto para vocês saberem que os macarrons já estão prontos para levar ao forno é quando você encostar nas bolachinhas e não ficar sujo o seu dedo com a massa. Depois que passou uns 50, 55 minutos e os macarrons não estavam mais grudando, eu vim e fui colocando os granulados. Coloquei os verdes primeiro e depois os vermelhos. Receita clássica, Puddings, dos macarrons, geralmente você pré-aquece o forno entre 130 e 150 graus. O meu forno, o mínimo dele era 180, então o que eu fiz e que deu certo? Você vai pré-aquecer o seu forno, caso você não tenha na temperatura indicada, você usar menor, que no caso é 180, você pré-aquece por 10 minutos em 180 e depois você deixa por mais 10 minutos os macarrons assando em 180 também. No meu caso, eu fiz duas bandejas de macarrons. As que ficaram ali no meio do forno, deu tudo certo. As de cima, elas precisariam de um tempinho a mais no forno para assar completamente, para ficar perfeitos iguais os da bandejinha de baixo. Mas é só isso, Puddings. Depois os que estão mais pra cima, você deixa um pouquinho mais uns 5, 7 minutos, já vai estar fantabuloso. Depois que os macarrons já estavam assadinhos e já tinham esfriado, eu fui rechear com o brigadeiro de leite ninho.
No caso, puddings, assim, não é o tradicional dos macarrons, mas já adianto que ficou muito gostoso. Eu não tenho muitas medidas para fazer brigadeiro no geral, vou fazendo a olho mesmo, mas eu usei um pouco menos do que uma lata de leite condensado, foi mais ou menos 3/4 da lata. Usei um pouco da manteiga, mais ou menos uma colher de sobremesa, e o leite ninho também, super a olho. E ficou muito gostoso, pois é só passar ali numa bolachinha e colocar outra por cima. Alguns eu comi com Nutella, mas ficou uma delícia, Paris, mas já adianto que a Nutella roubou ali um pouquinho do gosto do macarrão. E você também pode fazer os recheios tradicionais de macarrons. Eu adoro os sabores cítricos e eu acho que combina bastante com o Natal. Os meus favoritos são os de maracujá e os de framboesa. Mas os de chocolate também vai dar aquela carinha das festas de final de ano. Então, Pães, tirando pequenos detalhes que sempre acontecem em qualquer receita, né? Os macarrons, quando eu comecei a pesquisar, que eu tive a ideia de trazer a receita aqui pro canal, eu fui vendo mas muitas pessoas mesmo, falando que era uma receita muito difícil, que mesmo que você errasse na primeira, segunda, terceira, enfim, de tentativas, não era para desistir, porque algum dia ia dar certo. Mas, Paris, vocês viram que eu fui fazendo assim, bem do meu jeitinho e deu super certo de primeira, Paris. Então, esse daqui, com essa mensagem motivacional, que é para vocês tentarem fazer os macarrons, porque dá certo e fica muito gostoso. Eu adoro essa sobremesa, eu já comi muito delas e o gostinho da massa ficou igualzinho. Então, Paris, vocês que tentarem fazer essa receitinha agora, me marca lá no Instagram, @lisboa.tatá, que eu vou compartilhar os macarrons de vocês, ok, guys? Então é isso, Paris! Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês também acharam que os macarrons ficaram uma fofura só. E se vocês também vão tentar fazer essa receitinha agora no Natal, ok, guys? Me contem também o que vocês acharam do meu cosplay da Elizabeth, do anime Nanatsu no Taizai. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Paris Squad. E compartilha com todos os seus amigos para aumentar o nosso squad. E tchau, Paris! Paris, me segue lá no Instagram, tem várias fotinhas agora do cosplay de Natal, ok, guys?